Olá, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu ensino pessoas a utilizarem sua energia focando na realização dos próprios sonhos. E também conto o que faz com que os sonhos não deem certo. E a nossa conversa de hoje é sobre isso. Você já se viu numa situação que se preparou, tinha o discurso, a proposta, a roupa, até o cenário certo e tudo deu errado? E se bobear, até hoje você não sabe por quê? Pois eu vou te contar os segredos da energia do coração e a interação entre duas pessoas. E eu vou te contar isso de uma forma bem leve, mas com dados comprovados pela ciência para a gente entender sem ficar mistificando. E através de uma história, de uma monografia que particularmente eu achei fascinante, explica as interações bioeletromagnéticas dentro de nós e entre as pessoas. E o que significa bioeletromagnético? Imagine que o nosso corpo emite ondas de energia como se fosse uma estação de rádio. E quando duas pessoas se encontram, essas ondas também se encontram e se sintonizam, criando uma conexão silenciosa, mas muito poderosa. É como se ao se comunicar, os nossos corpos trocassem sinais, quase numa conversa sem palavras, que podem sim influenciar nossas emoções, o ambiente, a forma como a gente interage e, consequentemente, o resultado final dessa conversa. Então, a ideia é sim trazer 4 rápidos pontos desses dados científicos, mas para desmistificar essas interações que nós não vemos e, portanto, dificilmente a gente vai compreender, mas apenas para embasar como as suas relações podem mudar drasticamente depois que você tiver conhecimento desses dados. E ao final, eu quero te ensinar, deixar com você um exercício de aquecimento do coração, que você vai poder usar antes de uma conversa, antes de uma reunião, mas também para uma meditação ou antes de uma tomada de decisão. E imagina que você há muito tempo não se conecta com alguém distante. Você pode utilizar para se conectar via Wi-Fi, vamos dizer assim, com esse alguém. Ou até mesmo utilizar antes de uma oração, antes de um tratamento de saúde ou apenas para emanar uma boa intenção. Bom, mas para dizer de que lugar que eu falo. Eu me chamo Heloísa e a minha formação inicial foi administração em marketing e comunicação estratégica. E as duas graduações me deram muito conhecimento e estrutura para aprender a observar, pesquisar, pescar as informações e unificar para usar. Porque o marketing, todas as ações devem ser claras e direcionadas a um resultado. E eu, desde 2018, passei a ter muita interação, principalmente com jovens e adolescentes. E por conta disso, eu passei a pesquisar e estudar outras áreas de conhecimento. E assim me tornar uma pesquisadora do comportamento, da espiritualidade e da ciência. Comportamento, porque é uma ciência natural do marketing. E espiritualidade, porque é uma realidade que eu vivo intensamente desde a infância. E a ciência, para desmistificar o que foi bem difícil para eu compreender e ser compreendida ao longo da minha vida. E agora que eu me apresentei, eu posso dizer sim, nós podemos usar o coração para nos conectar e ir a resultados além dos objetivos da mente. E mais, a partir dos 4 dados científicos que eu lhe trarei a seguir, você vai ver que o coração é mais potente que a mente. Mas diferente da mente, o coração não lê só razões, ele lê frequências, ele lê vibração. Vou te dar um exemplo. Tenta acordar logo pela manhã e deixa a raiva ou a tristeza tomar conta do seu dia. E depois me conta como foi. Ou logo cedo, se encha de coragem, decida que hoje será o seu dia e, independente dos desafios, você vai realizar todos com alegria e muita tranquilidade. E me conte como foi no final. Bom, esse estudo ele foi realizado em 2002. O primeiro dado que ele traz é que o coração ele gera um campo eletromagnético do corpo e que eles medem isso como? Através de aparelhos conhecidos como o eletrocardiograma ou o eletroencefalograma, porque eles comparam o coração com o cérebro. E eles descobriram que o coração tem um campo cerca de 60 vezes maior em amplitude do que as ondas cerebrais. E não só isso, eles mediram o campo magnético do coração e ele é cerca de 5.000 vezes mais forte que o produzido pelo cérebro. E daí eu quero contar uma experiência.
para vocês. Uma vez eu fui para um encontro, um workshop, e eu cheguei lá, tinha uma pessoa meditando, e eu resolvi sentar e meditar, e comecei a fazer a respiração focada no coração. E eu percebi que a pessoa ficou incomodada. Eu falei, meu Deus, mas o que será que aconteceu? E no final da tarde eu tive a oportunidade de interagir com essa pessoa. E ela disse, o que você fez? O que era aquilo que você estava fazendo? E eu falei, nada, eu só respirei através do coração. Mas aquilo não, era muito potente. Eu estava sentindo de onde eu estava sentada. É óbvio que ali eu estava falando com uma pessoa que é extremamente sensível, mas eu fiquei impressionada, porque eu jamais podia imaginar que aquilo era tão potente. E na minha ingenuidade, eu não queria interferir, mas eu acabei atuando num espaço que outra pessoa estava liderando. Por isso que quando aqui eu falo sobre sonho ou sobre realização, projetar e desenvolver apenas não é o suficiente. Você também tem que sentir. E quem fala isso hoje são as novas ciências. Porque a gente sabe, aliás, eu sei, através dos meus atendimentos de coaching, de mentoria, que somente a energia das emoções é que mantém alguém motivado para realizar aquilo que quer. E nesse estudo fica comprovado que além da energia amplificar a intensidade de realização, ela amplifica a sua comunicação com o meio. E isso eu senti na pele. Bom, segundo dado é que padrões ritmos de frequência cardíaca, ou seja, batimento a batimento, são distintamente alterados quando diferentes emoções são vivenciadas. Portanto, todas as percepções de adversidades que nós temos durante o dia vão atuar neste padrão, levando a gente para cima e para baixo na nossa gestão emocional. E manter uma capacidade de resiliência que para o Instituto HeartMath ele entende como um estoque de energia é fundamental. E o exercício que eu vou te dar ao final vai te ajudar a perceber isso. Bom, um complemento desse segundo dado é que todas as mudanças produzidas pela atividade rítmica cardíaca são sentidas por todas as células do corpo, apoiando ainda mais o papel do coração como um sinal de sincronização interna e global. O que reforça, vamos pensar bem, ainda mais a ideia de que o coração é um órgão de sabedoria, alegria e sincronização, como sustentado pela medicina tradicional chinesa, pela Cabala, ou também por todas as filosofias orientais que são datadas há mais de 5.000 anos. Bom, mas a questão aqui é que se o ambiente te sincroniza com eventuais desafios, você também pode se sincronizar com objetivos de realização, emoções regeneradoras e aumentar o seu estoque de energia. E o terceiro dado é como todo o corpo, o coração responde a padrões de sinais que também se aplicam ao humor. E o mais interessante, eles observaram que o coração ele secretava inclusive vários hormônios. Cortisol é um deles, DHEA é outro. E o quarto dado é que o potencial evocado da batida do coração, mas o que é potencial evocado? É potencial de resposta registrado no sistema nervoso, nos nossos 5 sentidos, chega instantaneamente ao cérebro, enquanto os diferentes sinais neurais chegam 8 milissegundos atrás. Então, a partir daqui, minha sugestão é que se você ainda olha para o coração como um órgão fisiológico ou anatômico, deixa isso de lado, deixa isso para os médicos, para os profissionais da saúde, que são as pessoas certas para olhar para isso. E a gente só olha aqui como se ele fosse um centro de força, que tem um campo magnético de atuação maior do que o cérebro, que tem percepções, que essas percepções te fazem reagir e que esta reação vai ser muito mais rápida do que o cérebro. E é com base nessas descobertas que o Instituto HeartMath
mantém pesquisas que descrevem uma série de fenômenos fisiológicos relacionados à interação entre a harmonia do coração e os sistemas do corpo. E eles denominaram essa relação de coerência. E a definição de coerência é a qualidade de ser logicamente integrado, consistente e inteligente. Porque foi nesse contexto que eles observaram que pensamentos e estados emocionais podem ser considerados coerentes ou incoerentes. E a atividade associada à coerência mostra que as emoções positivas mantêm um alto grau de coerência. Bom, quem já passou por um processo de coaching ou de mentoria sabe que, inevitavelmente, quando algo não está saindo quando queremos, é porque eu quero ouro, mas eu não estou garimpando, eu estou construindo muros que me impedem o garimpo. Um outro fenômeno relacionado e associado à coerência fisiológica é a ressonância. E o que é a ressonância? A gente pode resumir ressonância como eco. Cada estímulo que a gente lança, uma resposta de igual frequência ou quase igual é gerada naturalmente. E daí você vai me perguntar, então aonde fica a comunicação entre as pessoas? O corpo humano é repleto de mecanismos para detectar o ambiente e reagir a ele. E as ciências da psique já identificaram muito bem esse aspecto. Mas o que se observa é que a interação entre duas pessoas há uma dança muito sofisticada, que envolve muitos fatores sutis. Um dos fatores é a comunicação evidente, através dos movimentos faciais, da qualidade da voz, do gesto e dos movimentos corporais. Mas há uma comunicação que eles observaram que era energética e sutil, e ela opera logo abaixo do nosso nível consciente de percepção, o que contribui para a atração ou repulsão de situações e pessoas. Então imagina aquela reunião de trabalho, de amigos, e você se prepara e quando chega tem uma sensação de que o clima não está bom. Seja observando as pessoas, sentindo aquela famosa energia do outro. Então, o que eles observaram é que as interações podem ser mais superficiais, mas também podem atingir níveis mais profundos, de acordo com essa comunicação, que não é vista entre os envolvidos. E tem dois estudos de caso que são muito interessantes. O primeiro é um estudo na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Dois pesquisadores, Levinson e Gottman, eles observaram que em uma conversa e discussão entre casal ou pares, a fisiologia de um imitava a do outro. E se um parceiro aumentasse a frequência, o outro logo aumentaria. E se baixasse, o outro também baixaria. Mas, em outros estudos, eles foram além e observaram que, através da psicofisiologia, eles eram capazes até de prever a probabilidade de uma separação. No segundo estudo de caso, eles estudaram a comunicação cardioeletromagnética. E o que é isso? Imagina que o coração funciona, como eu disse no início, como uma estação de rádio. E que ele emite onda, mas ele também emite sinais de energia a cada batida do coração. E esses sinais, mesmo que invisíveis, eles podem se sintonizar com os sinais da outra pessoa durante a interação. E é como se, além das palavras e gestos, os corações eles estivessem conversando através de uma energia sutil, e que uma afeta o clima emocional da outra, afetando assim o encontro. Então, resumindo e concluindo, este estudo, para a gente usar ele de forma consciente, se você tiver o coração como um centro de força e sabedoria, você vai conseguir perceber que você tem um campo magnético de atuação maior que até mesmo o seu cérebro. Então, e que ele tem percepções, e que essas percepções vão fazer você reagir de acordo com a frequência do seu rádio. Que se o seu rádio estiver tocando rock and roll, você vai responder rock and roll. Mas se você estiver tocando sofrência, funk ou uma música clássica, você vai responder de acordo com a sua música. E que consciente ou inconscientemente, essa reação vai ser muito mais rápida que o cérebro. E quando você emite um sinal, você está afetando o outro, assim como o outro pode estar te afetando, mas você também está influenciando o meio, com ritmos mais acelerados
mais descompensados ou ao contrário. Então, imagine isso numa reunião de trabalho, numa reunião de Natal, ou quando você vai ter um encontro importante. Bom, eu vou te convidar agora para você fazer o exercício e você poder experimentar em você mesmo. E esse exercício se chama aquecimento do coração. O exercício de aquecimento do coração, ele tem a intenção de ajudar a aquecer o coração antes de você se envolver numa meditação, em alguma intenção. Eu quero projetar algo e eu utilizo uma escolha, ou pode te ajudar antes de uma reunião. Ou imagine você está distante de uma pessoa e você quer fazer uma oração para essa pessoa. Você pode utilizar essa respiração de aquecimento para intencionar para você, para o outro, para os seus negócios, para os seus sonhos, para tudo aquilo que foi importante para você. Muitas pessoas também usam essa ferramenta para aquecer grupos de trabalho. Então, eu vou colocar uma imagem aqui para você e a única coisa que eu te peço é que você esteja sentado, com mãos sobre as pernas, evite de estar com braços e pernas cruzadas, até porque toda a comunicação entre o coração e o cérebro acontece por um nervo chamado nervo vago. E ele é muito sensível à percepção do ambiente. Então, quanto menos tensionado ele estiver, quanto mais relaxado o corpo como um todo estiver, mais você aproveita esse exercício. Vamos lá? Eu te convido agora a fechar os olhos e começar respirando calma e profundamente, da maneira que você escolher. Sinta que a cada inspiração você vai se acalmando e eu vou pedir para você focar a sua atenção na área do seu coração. Se você quiser, você pode até tocar o seu coração. E você sente o ar fluindo de dentro para fora da área do coração. De dentro para fora da área do seu peito. Respirando mais calma e profundamente. E agora você pode focar em um sentimento de apreciação, de gratidão, de amor, de compaixão. E sentir irradiar esse sentimento em direção a uma pessoa, a um animal, a um lugar ou a algo que você realmente se importa. Respire mais uma vez, calma e profundamente, enquanto se mantém conectada a esse sentimento. E quando tiver vontade, volte a sua atenção ao externo. Então, como que você voltou? Eu sempre volto muito mais calma, mesmo sendo a responsável pela condução. Você viu que eu pus uma imagem de uma pessoa voltada para a janela, porque com o tempo, quando você se acostuma a fazer, você consegue fazer até de olho aberto. Às vezes você está numa interação, não é você quem está falando, mas você pode entrar nessa conexão. E agora eu te faço um convite.
na sua próxima interação, seja com algo que você quer ou uma pessoa que você quer estabelecer uma relação, experimenta. Respirar pelo coração antes de encontrá-la e durante o encontro, se necessário. Porque a técnica não dura mais que 3 minutos. E cada vez mais ela tem sido estudada. Mas veja, ela perdura há mais de 5.000 anos. Não deve ser uma bobagem. E se você não viu, há algumas respirações com visualizações para outros temas que eu deixei salvas. Eu vou até deixar descrita no link desse vídeo. E se você gostou da experiência, eu te convido a se inscrever nesse canal para esses e outros conteúdos como esse. E curtir, é claro.